Fala, galera! Muito boa noite, muito bem-vindos. Meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Roma Sex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Então, gente, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem este programa maravilhoso. Estamos hoje aqui com a psicóloga Suelen Cavalcante. Muito bem-vinda! Feliz de estar aqui novamente. Muito obrigada, bom. Bru. Que bom que deu certo. Obrigada pelo sim. convite. A gente se reorganiza, mas dá certo, sim. Né? Porque essa semana teve o lance que acabou a bateria do meu carro e ela não, nem a chave não ligava. Sim. Tava assim, um pane total. Mas a gente se arruma, que é um programa de mulheres reais, com vidas reais, problemas reais, Aprende já a lidar com ansiedade nesse momento, né? Sim! Poxa, porque eu tava tão animada, aí eu fiquei já ansiosa para chegar até sexta-feira. Para esse dia, né, Bru? Sim, e como passou, assim, de festas? Teve algum paciente que ficou desesperado no recesso da psi? Com certeza. Estou feliz em retornar em falar sobre esse tema, né, que é a ansiedade, que eu sou especialista, Sim. Principalmente por conta da campanha do Janeiro Branco, e real, o final do ano é caótico, né, então assim, quem não passou por algum pequeno deslize, ou até mesmo sentiu ansiedade ali na reta de final de ano, e tanto é que as minhas pacientes têm acesso ao meu contato, né, a gente tem um contato muito próximo, e houve, sim, sessões de emergência nas férias da psi. Acontece nas melhores famílias. Sim, eu não cheguei a fazer a sessão urgente, sim. Mas assim, psi, pelo amor de Deus, quando você tá voltando, tem como eu ser a primeira? E já parece que eu já tô em 2026. Sim. Ela falou, Bruna, eu fiquei tão curiosa que você mandou isso. Como assim? Eu falei, não, é porque já aconteceu tanta coisa, eu tô me sentindo atrasada. Uma sessão só, não deu pra falar tudo. Em 15 dias, muita coisa pode acontecer, né? E até eu tenho visto, assim, que o povo fala assim, terminou a temporada do Se Permitir pro começar a temporada... Pra voltar pro lugar, né? Pro Se Limitar. A ansiedade, ela tem a ver com a gente limitar nossos sentimentos ou limitar coisas que a gente não pode fazer para se sentir ansioso? Sim. O que eu acredito, né, dentro desse trabalho que eu venho desenvolvendo há 12 anos, né, como psicóloga clínica, o que vem mais aparecendo dentro do consultório, tanto é que eu me tornei especialista por conta disso, porque era uma demanda muito grande. E o que eu vejo? A gente se limita por conta dessa necessidade de controle e a gente libera, porque também a gente quer controlar o incontrolável. E isso é o que eu percebo, assim, atuando durante esses anos e que acaba trazendo, de certa forma, um impacto, né? Eu brinco que a gente não pode viver ou no 8 ou no 80. A gente precisa encontrar o meio do caminho, até porque se a gente não fizer isso, a gente vive refém em função da ansiedade, né, Bru? Sim. E teve uma coisa até no final do ano eu fiz, depois do Natal, das festas, um vídeo que era assim, eu depois de interagir muito tempo com a família. Aí dentro do quarto assim, respirando e depois jogando e colocando o edredom e sumindo, né? A necessidade de fazer coisas, às vezes, para agradar a família. Sim. Ou ter isso, esse vídeo viralizou tanto que as pessoas falam, você foi exatamente como eu me senti. E, né, até a minha família assistiu e falou, Bruna, a gente riu tanto com aquilo. E eu, mãe, não foi por causa de vocês. Sim. Não. De jeito nenhum. Mas a convivência familiar também gera ansiedade entre as pessoas. É o que mais gera, será? Muito. Até porque a gente... Esse ambiente familiar é onde forma a personalidade, onde a gente aprende as limitações, né? Algumas crenças. E eu acho que a gente busca muito, né? Principalmente, eu acho que hoje, olhando para as redes sociais, a gente tem esse contato muito grande da aprovação. E o primeiro lugar que a gente buscou aprovação foi em casa. Do pai, da mãe, dos irmãos.
E, infelizmente ou felizmente, a gente vai sendo afetado a vida inteira, né? Eu tenho... A minha paciente mais jovem no consultório tem 17 e a minha mais madura tem 59. Sim. E, às vezes, ela me traz algumas demandas, né, familiares. Eu falo, gente, mas eu achei que quando estivéssemos mais maduras, a gente iria lidar de um jeito diferente, né? Com a aprovação da família ou... principalmente dos pais, que a gente busca muito esse lugar de não criar conflito, e isso gera um estado de ansiedade gigantesco, né? Porque essa aprovação, para nós da psicologia, a gente entende que é amor, né? Então a gente tá ali buscando essa aprovação do outro, principalmente nesse momento. Final de ano deixa a gente muito sensível, reflexível, preocupado. Acho que a gente fica num nível de preocupação muito grande, porque acabou o ano, né? Dá essa ansiedade, porque será que eu fiz tudo que eu poderia ou deveria fazer? Que e tava também programado, o que eu queria, pelo menos. E também eu acho que tem um movimento de eu quero dominar o mundo em dezembro. Né? Então, assim, eu quero ver todas as pessoas, quero confraternizar, quero tentar resolver as coisas que eu não... permitir. Vou me liberar. E aí, chega janeiro com aquela pressão. Essa semana mesmo, eu tive um diálogo com uma paciente. Ela me trouxe assim, Su, eu já tô preocupada com as metas que eu mandei pra você, porque a gente se organiza, eu passo uma atividade pra elas, umas tarefas, e elas escrevem as metas, me mandam e a gente vai acompanhando ao longo do ano. E aí ela falou assim, cara, hoje é dia 16, né? Foi na semana, durante essa semana. E eu já tô aqui me cobrando. Eu falei, pera, a gente não vai resolver a vida em 15 dias. Sim. E eu acho que isso é muito importante. Porque certeza. ajuda, inclusive, a reduzir e trazer, eu acho que um dado de realidade. Então, a gente tem 12 meses aí para tentar reorganizar, mas que a gente também precisa ter essa responsabilidade dessa ação, né? Do que essa ansiedade, ela tá relacionada muito a essa paralisia que a gente acaba ficando, acho que, mediante a vida. Que a gente quer resolver tudo, que a gente quer controlar tudo, a gente quer sentir segurança, né? Eu acho que o que eu observo da mulher ansiosa é que ela quer se sentir segura, ela quer controlar tudo e todos. Sim. E dentro do processo terapêutico, o que eu ensino para elas você não controla o entorno, mas você controla a sua reação, você aprende a lidar com as suas emoções para você viver bem, né? Porque eu acho que a ansiedade tem tirado muito o brilho da nossa vida, inclusive levado a gente a deprimir, né? A ter tentativas de suicídio, que também é bem comum em nós mulheres. Então, eu acho que são várias nuances. O final do ano, ele traz uma pitada de felicidade e caos. Essa que é a percepção que eu tenho, assim, atuando. Que eu até fiz... Eu até já falei disso, vou passar rapidinho, mas eu fiz aquele vídeo que entrou a trend do... Ai, como eu fui triste esse ano, se eu isso. Gente, fui triste sim. Né? A gente não é só feliz. Como eu vou falar para uma pessoa que perdeu um ente querido, que ela não foi triste esse ano, né? Sim. Então, as pessoas muito essa necessidade de esconder as coisas tristes, de tá sempre bem. Olha só como eu fui bem. Produtiva. Eu até achei bom fazer, porque aí nas fotos e nas coisas, eu lembrei mais coisas boas do que eu tava. Sim, porque o fim do ano a gente chega num pessimismo. Sim. Eu tenho o inferno astral, porque eu faço aniversário dia 25. Então eu já Junta não gosto tudo. de Natal, não gosto de aniversário, vou ficando pensando só nos negativos. Fazer me trouxe olhando as coisas boas, mas eu fiquei desesperada para falar com as pessoas que a gente não pode negar os momentos tristes. Todas as emoções são importantes, Todas as né, emoções. Bru? Então fui triste sim, quando parei de conversar com uma amiga, quando parei de fazer festa e troquei amigos, quando não queria tal coisa e aconteceu, e enfim, mas teve isso. Então... acho que a gente tem que muito falar sobre isso, sobre a gente sentir as coisas. Sim. E aí eu queria só perguntar, janeiro branco significa? Uma página em branco, né? Começar o ano com essa perspectiva nova, né? Como a Bru falou, ela fez esse exercício de comparar como eu posso ser triste. Sim, fomos tristes em vários momentos durante o ano. Só que eu acho que é encontrar esse meio do caminho, né? Essa perspectiva, que ela fez esse exercício e aí ela viu que foi um ano muito bom, né? E um ano com muitos desafios, né? Sim. Porque realmente a vida adulta é isso, a gente não tem paz. Esse ano não vai ser que show da Xuxa é esse. Esse ano vai ser show da Roma Sex, aguardem. A gente vai resolver a vida, né, Bru? Isso.
por favor. Esse ano vai pra frente. E aí, o que mais? Aí, gente, aí hoje a gente, né, escolheu estar aqui pra gente passar pra vocês um roteiro anti-ansiedade. Uma Uma rotina. rotina. Tô nesse roteiro aqui. Uma rotina anti-ansiedade para 2025. Então, como seria isso? Como a gente começa? Isso é o que eu desenvolvo dentro do trabalho clínico, né, com as minhas pacientes, justamente porque quando a gente começa no processo psicoterapêutico, olhando para esse estado de ansiedade, então, o meu perfil, eu digo infelizmente porque eu sei que os homens sofrem, né? Uhum. Mas em grande maioria são mulheres. E aí são mulheres que se cobram, são mulheres que estão numa rotina insana, né? Uma rotina que não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Começa um consumo, eu acho que meio que desenfreado, de muita informação. Então é muito YouTube, muito streaming. São muitas informações. Celular, praticamente, a gente passa o dia inteiro, né? E eu percebo que se você não traz algumas limitações e não cria uma rotina, a tendência é realmente a gente adoecer. E o que eu digo que é esse adoecimento? Porque a ansiedade é um estado natural, né? Ele não é apenas uma emoção, ele também é um estado natural que o organismo cria, né? De uma certa tensão. Então, por exemplo, vindo para o podcast, eu já fiquei um pouco ansiosa. Por quê? Eu já vim aqui uma vez, já participei, já tenho esse domínio um pouco melhor. Só que é tudo novo. É tudo novo. Então, dá aquele frio na barriga, né? Aquela sensação. E se eu não sentir isso é um pouco perigoso, né? Se eu não sentir essa emoção, por fazer algo diferente da minha rotina, porque hoje eu atendo só 3 vezes na semana e nos outros dias eu me organizo para fazer outras atividades dentro da psicologia, né? Então, o que eu percebo? As pessoas olham para isso e estão normalizando coisas que são ruins, né? Sim. Então, assim, cara, eu não durmo muito bem. Não, mas dormir 4 horas tá tudo... Como tá tudo bem? Assim, é São Paulo. Entendeu? Essa é mulher, vida. é assim mesmo. Atividade física, né? Todo mundo vai torcer o nariz, porque não é uma coisa incrível, né? A gente faz porque realmente é uma necessidade. Mas as pessoas realmente estão fazendo porque tem uma pressão social, não porque querem realmente estar bem, se sentirem saudáveis. Tem uma questão estética, né? Porque a gente vai mentir se a gente falar que a gente não tá cuidando, né? Do corpo, da mente também, por uma questão estética. Então, tem algumas nuances que eu percebo que acabam se passando por conta dessa correria. Porque a sensação que eu tenho dentro desse trabalho clínico é que a minha paciente e nós no entorno, a gente não sabe a hora de frear e acelerar. Tá todo mundo nesse piloto automático. Então, isso é muito arriscado. E quando eu falo sobre uma rotina anti-ansiedade, não é nada mirabolante, né? Só que é algo que exige constância. Acho que é algo que a gente precisa realmente fazer todo santo dia. Eu brinco no trabalho que o que eu faço com as minhas pacientes é tanto bate até que fura. Então, você fala mais uma vez, e fala outra. Até você conseguir se reorganizar, racionalizar aquilo ali, trazer isso realmente para a consciência para você começar uma atitude. Então, eu acho que quando eu falo, né, sobre essa rotina anti-ansiedade, é olhar para esses hábitos que estão tão ruins. E quais são esses hábitos, né, Bru? Eu acho que é importante trazer, porque às vezes a gente tá tão nesse piloto que eu recebo pacientes dentro do consultório que a gente começa fazendo uma análise clínica, né? Uma análise como tá o biológica, né? Como que está o organismo. Então, é uma mulher, às vezes, que faz 3 anos que não vai no ginecologista. É uma mulher que não sabe como estão as suas taxas hormonais, né? É uma mulher que tá cuidando sempre muito do outro, né? Então, ela tá engajada com o trabalho, ela tá engajada com a família, com o relacionamento. E com ela mesma, ela acaba entrando nesse lugar de abandono. E isso vai afetando várias áreas da vida, inclusive a área sexual, né? De eu perguntar dentro do consultório, e aí, como é que tá a vida sexual? Tem namorado? Tem transado? Ixi, faz 1 mês. Eu fico, 1 mês?
Não, porque não dá tempo. Quando eu vejo, eu tô muito cansada. E isso é resquício, sim, desse estado de ansiedade que tá lá na tampa, né? Então, o objetivo central de criar essa rotina anti-ansiedade é trazer um movimento diferente, né? Então, é ter tempo de qualidade. Sim, praticar atividade física. Vocês podem torcer o nariz, gente. Eu também não gosto. Sim. Mas eu acho que... na força do ódio. Com certeza, mas vai. Mas né? vai. Porque a gente precisa também ter noção do quanto isso, ao longo prazo, vai nos proteger. Né? Eu acho que isso é algo importante de pensar. Porque a gente entende que nós, seres humanos, somos, dentro da psicologia, né? Analisando o comportamento, nós somos seres biopsicossocial. Então, você precisa cuidar do seu biológico, você precisa cuidar do seu emocional, do seu psicológico e também desse social. Então, eu vejo que quando a paciente está muito ansiosa, por exemplo, está num quadro de agorafobia, né? Que é um quadro onde a pessoa não consegue conviver. Né? A gente até compara com a questão da fobia social. A pessoa não consegue sair de casa, ela não consegue ter contato com outras pessoas porque ela cria tantas teorias dentro da própria cabeça e por conta desse estado de ansiedade que ela, inclusive, tende a deprimir. Então, é um paciente que tem um pouquinho de ansiedade e um pouco de depressão, né? Sim. Só que tem tratamento. Então, quando a gente começa a olhar para o sono, tem que dormir sim, gente, de 7 a 8 horas. Não tem como dormir menos, né? Nós, mulheres, a gente precisa dormir um pouco mais. Então, quando a gente sente aquele cansaço, ou até aquela necessidade um pouco de dormir um pouco a mais, principalmente ali naquele período menstrual, né? Ou na TPM. Então, são alguns elementos que pioram esse estado de ansiedade, né? Então, não tem como você manter paz e tranquilidade se você tá com dor, se os seus hormônios estão alterados, né? Então, tem algumas questões importantes. Acho que outra coisa que eu acho que tem tomado muita proporção, o consumo das redes. Sim. Né? Eu não sei como que você lida com isso, como que você... Uma das coisas que a minha psi falou tá com insônia, dificuldade de dormir, primeira coisa, larga a tela. Sim, sim. Né? E a gente porque é um fica achando consumo que vai muito vir grande. o sono ficando na tela. Meu celular tem até uma proteção, um negócio amarelo que fica no final para não tirar a melatonina, não sei o quê. Tudo mentira, continuo, não durmo. Sim, sim. Se você ficar na tela, você não dorme. E isso... No quadro, né, de ansiedade, ele piora muito esse estado, porque... Agora eu vou falar um pouco psicologuês, gente. Tem um hormônio, né? Tem um neurotransmissor que se chama dopamina, Sim, né? Que é aquele hormônio do prazer, né? A dopamina é liberada quando a gente faz sexo, quando a gente consome conteúdos dentro da rede social, quando a gente... por exemplo, a Blu me chamou pra vir aqui. Meu estado de dopamina foi elevado, porque eu fiquei feliz, né? Quando você coloca as coisas no carrinho, no site. Entendeu? Eu tenho um amigo que falou isso. Eu tô viciado no carrinho. Eu falei, como assim? Em colocar e na hora que compra a dopamina. Dá uma sensação. E eu falo, gente... Foi engraçado ele explicando. Dá realmente uma sensação de bem-estar, né? Você olha pra aquilo e você fala assim, cara... É isso, né? Só tem que cuidado, né? isso a longo prazo, com certeza, se torna algo viciante, né? Se torna realmente um vício. E é o que eu costumo dizer dentro do trabalho. Todo excesso diz uma falta. Ele tá ali mostrando pra gente que tem alguma coisa. Um exemplo. Então eu tenho lá meu carrinho em X loja. E aí eu quero comprar. Aí eu sinto a dopamina. E aí você recebe, aí você olha o cartão, aí baixa. Então você fica lidando com essa emoção de felicidade, de tristeza, de preocupação, que gera esse estado de ansiedade. Então isso é uma das coisas que dentro do trabalho eu falo, coloca uma limitação, né? Os celulares hoje têm alguns recursos, mas para de negociar. O que eu tenho visto é que a gente entra nesse estado de ansiedade porque a gente negocia em tudo. Por exemplo, alimentação. A gente tem que fazer uma alimentação saudável, balanceada. E quantas vezes a gente fica durante a semana assim... Ai, mas hoje o dia foi mó difícil, né? Por que eu não vou comer um lanchinho? Aí no dia seguinte...
Hoje eu acho que hoje era dia de pizza. E aí isso vai tomando uma proporção, porque libera dopamina. Principalmente Comer festas. traz prazer, Natal, né? Ano Novo, eu me Foi uma permiti festa, muito. né? Uma farra. Eu acabei de falar isso nos stories. Porque você se libera realmente de muitas coisas, só que na contramão tem um peso, né? Não só o peso da balança. Sim. Você se sente frustrada, você percebe que você ganhou peso. Então, Sim. encontrar este meio do caminho, esse equilíbrio que é o caminho. Então, a grande questão é, às vezes você tá comendo demais porque durante o seu dia você não tem nenhum lugar de prazer. Nenhum. E isso é uma realidade, porque quando eu pergunto dentro do consultório, eu ouço, Su, eu levanto, eu vou trabalhar, aí eu volto, aí eu vou lavar roupa, aí eu vou fazer comida, mas tá, em que momento, assim, você parou, sei lá, pra ler um livro, que eu coloquei metas, que este ano eu quero ler um livro por mês. Sim, muito bom. Su, mas não dá. Claro, você não se enxerga como prioridade. Você quer milagre, né? Sim. Então, reduzir esse tem estado... Tem a questão dos vibradores também, que Sim. tem mulher que fala, eu não tenho tempo. Eu falo, amiga, por favor. Se você não tem um tempinho pra se cuidar, pra se tocar, pra se olhar no espelho... Aí são pessoas que às vezes, não, tô super bem sucedida, não sei o quê, não tem um tempinho pra... Você acha mesmo que você tá bem sucedida, né? Então, prioridades. Sim. Os valores estão invertidos. Com certeza. Né? E aí não tem tempo a questão das mulheres com filhos ainda, enfim. E aí eu tenho uma dúvida em relação ao álcool, que eu lembrei, eu queria mandar um beijo aí pro Rodolfo, que está lá no Rio de Janeiro. Estou com saudades, mozão. Um beijo aí, daqui de São Paulo, de Mogi. Ele mandou um beijo também para você. E ele falou assim, a primeira vez que a gente foi fazer entrevista, você falou do podcast, eu já fazia, né? Sim. E aí fomos convidados como casal para ir nessa entrevista. Era aqui mesmo, no Arte Filmes. E o Rodolfo, eram 10 da manhã. Sim. E o Rodolfo estava muito ansioso. E chegou aqui, ele queria cerveja, ele queria cachaça, ele queria alguma coisa. Pra dar uma tranquilizada. 10 da manhã. E ele nem aí. Foi no boteco que não tinha aqui, tomou 2, virou assim e entrou. Isso ajuda? O álcool ajuda ou atrapalha? Ou é uma mentira na nossa cabeça? Atrapalha muito. Atrapalha, né? Muito. Porque o álcool, ele age diretamente no sistema nervoso, né? Então, tem, inclusive, 2 momentos. Todo mundo vai raciocinar neste lugar. Você vai olhar e você vai falar assim... Tem a pessoa que bebe e fica super feliz. Essa é uma ação do álcool, né? Que, não, eu vou me tornar forte, vou enfrentar isso aqui. Então, você vem, você fica feliz, você fica relaxado, você fala, né? A sua desenvoltura é um pouco melhor, né? Porque mexe realmente lá na questão neurológica. Tá. E aí tem a pessoa que bebe e fica deprê. Aquela pessoa que você vê. Que chora. Eu te amo. E fica pelo falando amor toda de hora. Deus, não. Ou então, não, ninguém gosta de mim. Entra neste lugar, né? E a gente fala que é o lugar de depressor, né? Então, rebaixa ali as proteções, né? Que a gente geralmente, se tivesse sóbrio, né? Não deixaria, não iria ficar tão escancarado. E o álcool tem, sim, o consumo do álcool tem sido usado muito por conta dessa ansiedade e justamente para tentar relaxar. Por quê? Tem muita gente que fala assim, eu não vou tomar medicação para ansiedade. Mas aí, bebe na sexta, bebe no sábado, bebe no domingo, se vacilar, bebe a semana inteira. Você tá trocando o quê? Entende? Sim. Então, eu acho que tem esse lugar de consciência e justamente porque... a gente aprende a lidar com essas situações um pouco mais difíceis ou até desconfortáveis, né? Enfrentando. Né? E ele, hoje em dia, ele vem... super tranquilo, não tá né? Nem aí, nem lê o roteiro. Deixa que eu sou bom no improviso. Eu vou lá. Né? E aí eu falo, tá, beleza. Mas foi um processo. Sim, ele ficava muito nervoso. Sim. E aí essa ansiedade... Total. E o álcool, ele tem esse lugar de maquiar, né, o que a gente tá sentindo. Então, não estou falando que não podemos beber, né, que não podemos usar o álcool socialmente, mas você tá bebendo exatamente pra quê? Sim. Ou pra quem?
né? Então, eu acho que tem esse movimento da gente tentar refletir justamente do porquê que eu quero maquiar essa emoção. Por que que eu não vou lá no cru, né, enfrentar... Melhor maquiar aqui, ó, gente. Exato. Vou maquiar aqui. Ó, Entendeu? @_RomaSex, link da bio, tem a lojinha da Roma. Vamos aproveitar. Esse aqui não é maquiagem, mas é um microfoninho, uma gracinha, ó, que eu adoro. Ele é super prático, também cabe na bolsa. E vai aliviar a ansiedade. E vai aliviar a ansiedade. Muito bom. E aí, só entrando, falando sobre leituras, né, que você falou, eu queria agora a Espalhadora da Palavra, de Bell Hooks, né, ganhei esse livro de um afeto, um seguidor, um querido, e falou assim, ó, eu ganhei, li com muito amor, eu quero te dar, e eu falei, vou receber com esse amor. E o livro fala sobre amor, e é muito legal. E aí, principalmente que a gente estava falando dessa questão da família, né, o quanto é difícil a mulher que está esgotada, e a questão das mentiras, onde somos ensinados a mentir, a mulher a mentir que está bem, né, o homem a mentir para ganhar poder, e a mulher para mentir que está sendo dominada, por exemplo. E aí hoje eu li, falando assim, quantas vezes a gente já mentiu para aumentar o ego de um homem, por exemplo, do outro, né? Falando assim, não, você gostou desse presente? Amei. Né? E a gente não é sincero porque a gente foi ensinado a entender que a mentira é mais fácil, porque senão vai magoar. Só que não dá, esse livro fala isso e eu achei incrível, para manter conexões de amor verdadeiras sem a verdade. Não dá para ter uma conexão de amor sem verdade. E aí os caras, eles se blindam, e aí na hora que ele tem que mentir para te dominar, ele não vai te amar. Sim, sim. Tem que se despir, né? E eu acho que deveria ser assim. E aí fica sempre desequilibrado. As mulheres estão sempre se doando mais, porque são ensinadas a amar. Sim. E aí tem até, inclusive, falando sobre o quanto os homens são grandes autores do amor, porque eles recebem amor. Sim. E eles têm propriedade para falar o quanto eles recebem esse amor. Sim. E as mulheres escrevem sobre a falta de. E aí não são tão renomadas, né? Então mostram tanto de autor masculino, homens, e os das mulheres, o quanto elas não conseguem. Tanto que a Bell Hooks, ela começa... Não ganha tanta proporção, Não ganha tanta proporção. Ela começou falando sobre morte. Caramba. Ela começou a escrever sobre morte. Ela não conseguia escrever sobre amor, porque ela era falta de. Sim, E aí ela escrever sobre amor não estava dando visibilidade. Sim. E aí ela teve que chegar num patamar de conhecimento para começar a abordar, ser reconhecida e abordar. Então esse livro é assim, tá sendo um divisor de águas, principalmente para começar esse ano. Como eu sempre falo, com a questão do... Não é o hétero-pessimismo, é o hétero-realismo. Sim, é o que tem. É como como são. Então vamos entender como é. Né? Porque ontem, o que está mais aparecendo, eu vejo que teve uma mudança de quando eu comecei como sexóloga ali, pandemia, para cá, onde os homens, as mulheres começaram a fazer pompoarismo na pandemia e vibrador, e teve um boom, e os homens começaram a querer aprender como faz um oral, como eu agrado, como não sei o quê. E agora já teve um declínio e as mulheres aí voltou aqueles cursos de chá de sumiço para que ele sinta sua falta. Sim. Faça isso, e são cursos de homem para mulheres explicando absurdo, como elas falam. Ontem era um assim, ele te deixou e a culpa é sua. Venha entender por quê. Então, vamos tomar cuidado com isso, vamos pensar na verdade. Mais fácil falar a verdade, é um treino. Porque se a gente, né, enfim, não quero me alongar, mas os relacionamentos que nos trazem ansiedade são porque a gente não consegue falar a verdade, né? Nossa, queria tanto falar isso, mas vai magoar, mas vai... Não, gente, a gente consegue, é mais fácil, se torna um treino. E se você não pode fazer isso, eu acho que é o momento de recalcular e estar com alguém que você possa ser você mesma. Sim. Né? Que tem essa troca genuína. Essa semana, interessante, eu acho que a gente nem combinou, mas calhou. Nem combinou, mas calhou. Uma paciente estava me trazendo, passando por um final de um relacionamento,
tá lá no lugar do luto, ressignificando, lidando com aquilo, tendo o momento de solitude, porque muitas das mulheres não sabem lidar com esse, né, com esse lugar. E aí eu falei pra ela, você sabe um dado importante, interessantíssimo dentro do consultório? 90% das mulheres que me buscam porque querem ser melhores no relacionamento. Agora, a pergunta que fica é, será que esses homens, esses parceiros também estão nesse lugar de eu quero ser melhor para minha parceira? Isso é uma... E quando eu trouxe isso pra ela falou assim, mentira que todo mundo te procura por causa de relacionamento. Eu falei, em grande maioria. Em sua grande maioria, porque não tem essa entrega, né? Tem a mulher nesse lugar de que ela precisa fazer de tudo para ser amada. Né? Sim. De tudo. E pensa Para a quantidade de ansiedade. E depois que ela é amada e tá nesse casamento, ela tem que provar que ela precisa, merece. que ela merece manter e estar nesse lugar. Sim, então ela sim. continua cedendo e cedendo e cedendo. Que incrível, né? E o quanto realmente a gente precisa rasgar essa caixa. Sim. A gente precisa realmente ter esse lugar de autoconhecimento, porque quando você conhece, quando você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que dá pra negociar e o que não dá, você começa a refletir. Essa relação faz sentido? Né? E eu não tô falando que todos os homens são assim, ou todas as mulheres, mas em sua maioria nós somos ensinadas a estar nesse lugar de mendigar o afeto, né? De implorar, né, o afeto. E é interessante porque dentro desse processo, quando elas começam a se perceber, o parceiro também começa a entender que ele tem responsabilidade. Isso foi uma coisa que eu aprendi na minha terapia. Que tudo que eu faço ou deixo de fazer afeta meu parceiro. E ele também teve que entender que tudo que ele fazia também me afetava. Então, ele também foi pra terapia, né, gente? Sim, que é o que eu costumo falar, né? Da galera não mono aí, galera da não monogamia. Sim. Que fica... A gente também teve uma mudança de pensamento comigo quando a gente... o ciúmes é seu. Ele diz respeito a você, você cuida dele. Né? Então, se o fulano tá com ciúme de mim, o problema é dele, ele que resolva isso com ele, porque eu mostro pra ele que eu o amo. Sim. Mas eu preciso me responsabilizar e pelo menos ter uma conversa sincera. Sim. Ele pode chegar em mim e falar, sim, eu tenho ciúmes de você quando você faz tal coisa. E eu preciso, né? Não precisa simplesmente... A gente precisa se responsabilizar pelos atos, pelo sentimento que os outros... Sim. Então, não é só... cada um por si. É troca, né? É troca. Mesmo na não monogamia, senão você não consegue ter um monte de afeto se você não se responsabilizar. Sim, com certeza. Né? E aí, o que mais? Vamos falar mais alguma coisa dessa rotina. E aí eu vou entrar nas perguntas que o pessoal mandou pra gente responder. Eu acho que é importante também, Bru, principalmente, acho que na nossa geração, tem muito esse lugar da gente buscar essa ascensão profissional. Muitos pacientes também buscam o processo terapêutico por conta da ansiedade no trabalho. E aí vem, eu acho que é importante eu, enquanto disseminadora de informação, a partir de maio desse ano, as empresas serão responsabilizadas em trazer profissionais e políticas de saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Isso é sensacional, porque como que eu tenho um diagnóstico de burnout e a empresa não está fazendo nada para que aquele movimento também aconteça? Então, eu vejo muitas das minhas pacientes falando assim, mas eu não terminei a demanda de trabalho. Cara, o seu trabalho é até às 17. Por que você tá se autoflagelando, se destruindo? Porque tem pressão. Então, a gente também precisa entender o quanto a gente também tá nesse lugar de autorresponsabilidade para que a gente procure um lugar que tenha a ver com a gente, né? Então, eu vejo muitas pessoas adoecidas por conta do ambiente de trabalho. E daqui em diante, a segurança do trabalho das empresas, isso é um fato muito importante. Eu acho que vai frear assédio, né, dentro do ambiente de trabalho, o próprio burnout, as crises de ansiedade. Então, a empresa vai ter que ter uma consciência através de uma lei, infelizmente, mas ela vai ter que ter uma consciência para que o trabalho não seja o centro da vida da pessoa,
né? Que a pessoa tem ali dentro daquele ambiente uma segurança psicológica, inclusive. Então, os profissionais da área da saúde vão poder se integrar dentro daquele trabalho da CIPAT, né, da segurança do trabalho, para reduzir dentro dessa rotina anti-ansiedade. Então, isso é muito interessante, ontem eu né? li, eu estava até arrumando meu LinkedIn e tal, não sei o quê, e eu li uma vaga que estava falando todas as atribuições, e aí lá no final, uma das atribuições era ser o braço direito e abraçar funções que não são suas. Ganhar R$10. E não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, isso aqui, gente, tudo bem que tem as funções fixas do cargo, mas já tá explícito que você vai ser abusada. Tipo, pegar coisas que não são suas. Tava escrito lá. Ser o braço direito e abraçar causas que não são suas. Tipo, isso é bizarro. Gente, tá no LinkedIn, na empresa. Tipo, falando, eu vou te esculachar. Sim. E recentemente eu tive um contato, Bru, até falando sobre essa questão dessa rotina anti-ansiedade. E quando eu falo sobre não normalizar o que é ruim, né? Porque recentemente eu tive o contato com uma família que houve um suicídio agora no início do ano por conta do trabalho. Então, isso é gravíssimo, né? Uma família foi, infelizmente, né? Foi destruída, porque é um lugar muito difícil, né? Passar pelo o lugar do suicídio. A família nunca mais vai ser a mesma por conta de assédios que a pessoa sofria dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu costumo dizer dentro dessa clínica que eu faço com as minhas pacientes ansiosas, é que não é o trabalho e depois a vida. Tem a vida e o trabalho, entendeu? Então, o trabalho, ele precisa nortear, e muitas das vezes a gente não consegue ter uma rotina anti-ansiedade porque o trabalho te engole, né? O trabalho te leva pro burnout, te faz se questionar, às vezes passa pela questão do próprio assédio dentro desse ambiente com muita sobrecarga. Então, tem algumas coisas que vêm de uma geração que o workaholic era legal e não é. Exato. Né? A gente vem de uma pressão. Não, porque você precisa do trabalho enquanto eles dormem. Sim, né? E eu, como influencer, né? Que a gente tem o trabalho em casa. Sim. Também é difícil, porque tem vezes que eu tô respondendo, alguém pergunta 4 horas da manhã qual é o preço do vibrador, você como empresária, né, você também vai responder, só que você tem que colocar limites. Exato. Eu tive um burnout ano passado, porque era aquela coisa, além de produzir festa, pós-festa, se você leva o seu trabalho para sua casa, você não tem mais casa, você só tem trabalho. Sim. E foi difícil entender isso. Então, por isso que deu, né? Vamos lá. Eu fiz o primeiro podcast sobre limites, o primeiro do ano. Entendemos os limites, agora estamos entendendo as ansiedades. Ansiedade. E a primeira, que a gente está falando sobre isso, já para dar um nó no povo, que a gente está falando que o trabalho dá ansiedade, mas tem o primeiro aqui. Ficar sem trabalhar me dá ansiedade. Também. Sim, principalmente por conta da cobrança, né? Eu acho que tem conta para pagar. Sim. Meu querido esposo, ele tem uma frase que eu fico repetindo, que o adulto vive de insistente. Por quê? É tanta cobrança e sem dinheiro não tem paz, né? Infelizmente, estamos num regime capitalista e é isso aí, mas o que eu vejo? Às vezes falta um pouco de paciência. O mercado tá... Eu sinto que o mercado tá aquecido, porque eu vejo, assim, as pessoas ao meu redor se recolocando, né? Sim, então, assim, precisa ter um pouco de paciência. Enquanto não tá recolocado no mercado, tenta fazer coisas dentro dessa rotina. Comer melhor, dormir a quantidade de tempo, passar um pouco menos de tempo na rede, ter boas relações, né? Eu acho que isso também fortalece e também ajuda. Às vezes as minhas pacientes estão querendo mudar de uma posição para outra, eu falo, mas você falou para as pessoas que você tá querendo mudar? Sim. Você está sem trabalhar, você está indo atrás de trabalhar, né? Você está fazendo o seu currículo, está movimentando, está se... E dizer para as pessoas, realmente, olha, eu estou buscando uma oportunidade, né? A gente tem rede de apoio justamente para apoiar, né? Sim.
Aí aqui também, ó, tem 2 falas que são parecidas. Temos uma troca de casal amanhã. Isso me deixa muito ansiosa. E o outro, quando eu converso demais com uma pessoa que desejo muito, acabo ficando muito ansioso com o encontro. Eu acho que é natural. Natural, né? É natural, principalmente porque tem a ver com essa aprovação, né? Que a gente já quer chegar. Será que a pessoa vai gostar? A gente fica nos ICs, né? Sim. E se a pessoa fizer isso? E se... Porque dentro da cabeça do ansioso, ele vai criando cenários. E não são cenários bons, tá? Não é isso, vão sendo cenários... E uma dica que eu daria para essa ansiedade dos encontros, às vezes, falar muito na internet, ficar trocando o WhatsApp, mesmo o casal que às vezes faz o grupinho com outro casal ou com quem vai sair, Sim. e eles ficam se provocando, Sim. mandando fotinho, ai, vou te pegar assim, vou te pegar assado. Faz tanta... você cria tanta expectativa, e é uma expectativa Sim. sobre o encontro, e na hora nunca é bom. Quando Gera você gera né? frustração. Porque é tanta coisa que vocês falam que vão fazer, e no final faz 1/3 Sim. daquilo. Ou não né? Vou te quebrar. E a pessoa vem com um negócio que nem funciona. Então, assim, pode acontecer, a gente tem que estar... né? Então, eu falo assim, tenta não criar expectativas. É difícil? Eu falo que eu fico assim, não vou criar. Criei. Não tem como. Então, a gente tem que tentar, pelo menos, ou então pôr a expectativa lá embaixo. Equilibrar, Estou indo né? para me divertir. Sim. Não vou pôr, porque eu vejo, tem muitos casais que põem vai na festa e já escolhe os casais do grupo antes, aí já faz não, quero primeiro esse, depois chega lá, mudou Olha a necessidade de controle. Olha a necessidade entre o marido e a mulher, porque a gente começou pelo outro, a gente tinha combinado. Gente, calma, deixa rolar. Né, pode ser legal você ver quem te interessa, quem não, para você conversar primeiro, ter um foco. Mas não ter essa expectativa, né? Então, e essa conversa, eu converso muito. Imagina esse cara, tomar cuidado, viu? Você que está conversando com esse cara, o quanto está sendo saudável ou não, né? Aquele cara que fica bom dia, boa tarde, blá, 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 blá. Aí chega na hora do encontro, nem tem mais o que conversar. Sim, não encontra esse equilíbrio, né? E eu acho que é a grande eu tô muito questão. focada no vamos sair da internet. Sim. Vamos para encontros reais. Tem vida aqui fora. Né? Tem vida real aqui fora, né? Uns reacts. Eu entrei no Field e eu falei assim, gente, o Field é uma grande caixa de pesquisa para mim, que é de relacionamento. E aí eu fiz react, né? Falando assim, gente, olha isso daqui. Gente, olha isso daqui. Pra você ter noção, o cara tinha colocado, em vez de ele pôr a foto dele, ele colocava prints do Instagram, do WhatsApp, das mulheres falando o quanto ele transava bem, o quanto ele sabia comer o cu, o quanto ele não sei o quê. Meu Deus! E aí eu falava, gente, ele já coloca a nota que as mulheres dão pra ele. Isso daí já é um termômetro, falava, né? Saiam desse aplicativo. E aí eu fiz tal, no final o Instagram mudou, caiu todos esses posts, que eu falei, a mulher não pode falar mal do homem na internet, cai. Uma loucura, né? Mas, né, então, vamos mais pro real, porque realmente a internet e ficar o dia inteiro conversando antes do encontro, é legal a gente se provocar. Eu falo que, às vezes, a mulher e o homem, casados que estão, né, um pouquinho sem intimidade, sim. E aí o cara não fala o dia inteiro com ela e à noite quer vir transar, ela não vai querer. Ela não está preparada. Você tem que ir esquentando. Libido é a vida, né? É a convivência. Fazer um café, um negócio, conversar. Então, ir jantar. A preliminar, eu falo que é ir jantar. Levar e tal. Então, tem muitas coisas que as pessoas esquecem. E sim, é legal, mas não o excesso. Tudo em excesso é ruim, né? Com certeza. Outra coisa, 2 dias sem transar já me deixa muito ansioso. Sim. Homens viciados já estão falando isso. Uso de drogas. A gente falou do álcool. Drogas também, né? Também, porque mexem com o sistema nervoso. Porque ela te deixa num lugar de euforia, mas o pós, que é ruim, não é? Geralmente, o pico de ansiedade acontece depois do consumo, né? E porque mexe com o sistema nervoso. E eu acho que o questionamento sobre o uso da droga é sobre o que a gente está tentando fugir.
Porque Sim. traz essa anestesia, o álcool também, né? Ele coloca a gente nesse lugar de anestesia, de você não precisar pensar sobre o que você tem de problema, talvez. Então, essa questão da ansiedade junto com o abuso de qualquer substância, né? Independente de qual seja, é um alerta, né? Significa que se você não cuidar disso, realmente isso vai virar um vício, né? E aí se torna uma dependência química. Então, acho que tem algumas camadas aí para serem acessadas, mas tem um grande risco. Sim. Aqui, esse aqui é interessante. Sofro de ansiedade social e sinto muita dificuldade em viver novas experiências sem construir nenhum repertório. Preciso de terapia. Exato. Eu ia fazer essa pergunta, né? Será que ele vai fazer? Será que ele faz terapia? Porque É um muitas homem. vezes as pessoas passam por essa questão de viver uma crise de ansiedade. E o que a ansiedade ela quer dizer pra gente? Se você não parar, ela vai te parar. Né? Eu acho que esse é um fator extremamente importante que a gente precisa refletir. Então, tá, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho ansiedade social, né? Então, esse contato com pessoas é muito difícil, né? Diferente da agorafobia, que é ambientes cheios, né? Uhum. Então, o que eu acho que poderia ser investigado? Como que tem essa rotina, como que essa pessoa tá, a hora que dorme, a hora que acorda, o que come, o que consome, né? O porquê que ela cria essa ideia de que o outro vai ter uma ideia sobre ela. As pessoas não estão nem aí pra gente. Essa que é a realidade. Isso é interessante, porque a gente nossa, mas todo mundo olhando. Todo mundo olhando. Ai, eu não vou pra academia porque as pessoas vão me olhar. Ai, eu não vou numa balada sozinha porque as pessoas vão falar, nossa, mas ela chegou... As pessoas não estão nem aí pra gente. Todo mundo aqui, ó, eu e o meu umbigo. Então, às vezes a gente perde de viver essa experiência, como você falou, né? O casal que chega lá, já chega no controle, né? Já chega nesse lugar de que eu quero controlar tudo e acaba não deixando rolar. Né? Não tem prazer ali no que tá rolando, muitos sexos, né? Na performance, de que fica, ai, eu quero que seja assim, seja assado. Gente, na hora que vai rolar. Não vive, né? Fica muito falso. Esse aqui, ó, também. Marcar o date, o encontro tão longe e o casal só dá as caras faltando um dia. Coisas distantes. Eu falo que, pra mim, diminuir a ansiedade de algumas coisas é eu fazer metas mais curtas. A curto prazo. Sim. Se eu for fazer uma meta lá pro final do ano, me gera mais ansiedade do que eu fazer uma meta pro dia. Sim. E aí, antes eu fazia pra semana, comecei a mudar pro dia. Uhum. E aí, a meta do dia, ela fica... E é muito mais gostoso. Eu vejo quando eu tô ticando já no dia do que quando palpável, demora, né? Sim. E eu falo, olha, eu fiz tudo isso. Ou, olha, faltou só um. Olha, foi quase tudo. Né? Como que ele vai lidar com isso? Marca mais perto. Marca mais perto, gente. Simples assim. Tem coisa que não precisa de firula, né? Esse aqui eu ri, mas foi com respeito, tá? Que ele falou assim, o que te traz ansiedade? Esse pequeno período depois que eu acordo e antes de dormir. Sim. Ou seja, o dia inteiro. O dia inteiro. A vida. O dia inteiro ansioso. Imagina. O que, né, eu vejo dentro dessa dinâmica de rotina que a gente vem mantendo, a gente fica ansioso o dia inteiro porque a gente pensa muito nessa questão da performance. A gente não tem tempo de qualidade. A gente não tem se enxergado como prioridade, sabe? Eu acho que isso que tem faltado. As pessoas têm adoecido emocionalmente porque elas não se enxergam como prioridade. As mulheres, muito mais do que os homens, né? Mas se você... Eu estava conversando com uma paciente sobre um livro que chama Enquanto Eu Respirar. Conta uma história de uma paciente paliativa. E ela conta toda a história dela, muda a nossa perspectiva sobre a questão do paliativo dentro do tratamento do câncer. E aí, eu conversando com ela, eu falei assim, sabe uma coisa que eu acho perigosíssima? Você viver a semana inteira esperando o final de semana. Sim. Quantas vezes a gente não vive realmente nesse lugar? De que
Não, porque, olha, meu Deus, Sim, a sexta lembro sextou, disso em trabalhos né? corporativos que eu não gostava. Era Principalmente rezando para chegar sábado e chegar domingo. no sábado e no domingo, e aí você pensa que é um curto espaço de tempo, e se você tá nesse lugar de se questionar e necessitar que o final de semana chegue, né, de uma maneira tão rápida, você não tá vivendo. Então a gente precisa pensar que às vezes a gente tá querendo correr com as coisas, mas no contexto do livro ela fala que ela fez e ela descobriu um câncer com metástase, né? Com 29 anos. Isso me assusta, porque eu tenho 35. Eu olho pra isso e eu falo, cara, vamos viver, né? A minha mãe que brinca, ela fala assim, você não sabe viver pouco, né, Célia? Eu falo, não. Não sei. Nessa aula aí eu não entendo. Sim. E aí, só pra gente. Tem mais 3 aqui, 2 eu vou ler junto, pra gente não passar o pouco tempo. 2 interessantes também. A ansiedade parece atrapalhar na concentração na hora do sexo. Existe alguma relação? Sexo sem prazer, por obrigação, pode levar à ansiedade e depressão? Com certeza. Porque geralmente. Foi uma mulher? Foi, as 2 foram mulheres. Geralmente essa mulher tá conectada com o dia. Ela tá conectada com o trabalho, com o filho, com o periquito, papagaio, tudo que tá acontecendo. E não tem esse contato, como a Bru falou. A relação, a libido tem relação com o dia, né? Tem relação com a construção que você faz ali com o seu parceiro, a sua parceira. Então, uma das coisas que eu acabo ensinando dentro do meu trabalho, e aí eu vou ensinar pra vocês, é uma técnica de respiração. Boa. Uma técnica de respiração, que a gente chama de respiração quadrada, que se você fizer antes do ato, por exemplo, isso vai reduzir o seu estado de ansiedade e vai fazer com que você esteja mais conectado com o que está acontecendo. Isso serve não só antes do sexo, né? Em qualquer situação. Para te trazer para o momento. Para estar presente, né? Sim. E existem várias outras técnicas, é só dar um Google. O que eu ensino? A respiração quadrada, você precisa estar sentada direitinho, posição ereta, coluna certinha. Você vai inspirar contando 4, segurar contando 4 e soltar contando 4. Esse estado, né? Caramba, bom. Traz. Porque geralmente a gente tá aqui falando. Eu até brinco. Você consegue perceber quando a pessoa tá ali num estado mais tenso, porque ela não respira. Você não vê o diafragma mexendo. Sim, você não vê o movimento. Direito. É uma respiração contida, né? Aqui ela fica parada aqui dentro do peito. E isso mostra com que o cérebro, faz com que o cérebro entenda que você está em risco. Então não chega oxigênio até o cérebro e aí você entra nesse estado de alerta, que é o estado de ansiedade. Então se você repetir mais ou menos umas 10 vezes. Tá. Que é super bonitinho no filme lá, o da... Como que é? O Divertidamente. Que aí sai até na hora que buga ali, que ela fica igual uma doida, ansiedade, sai até uma lagriminha assim dela, sem... né? Porque ela já tava assim, eu vou morrer. Num estado. E a sensação é essa. A sensação de quem tem uma crise de ansiedade é de morte. Então, porque as pessoas associam até com infarto. Tem que respirar. Eu acho muito bom. Vamos encher o pulmão de ar, gente. Inclusive na hora do sexo. Boa. E aí a última, a gente falou um pouquinho sobre, mas vindo em outra pergunta. A ansiedade tem qual tipo de relação com as expectativas criadas pelas pessoas? A ansiedade tem qual tipo de relação com as expectativas? A gente criou a expectativa, a gente vai criar a ansiedade, né? Com certeza. Porque acho que a expectativa ela é criada justamente pra gente tentar manter o mínimo de controle, né? Quer controlar tudo. Sim. E, inclusive, quando você tá muito ansiosa, você cria essa expectativa e depois você tem que lidar com a frustração, né? Sim. E eu acho que é outro sentimento muito difícil de lidar. O que eu indico, né, pra gente lidar com esse estado de cria uma expectativa, fui frustrada. Primeiro você aceita, né? Porque aconteceu, não tem muito pra onde correr.
Mas eu acho que em segundo plano, você precisa tentar dar um significado diferente, né? Mudar o prisma, olhar de um outro ângulo para que você consiga olhar para essa ansiedade sem que ela te adoeça, né? Eu acredito que seja isso. Show. Ai, muito bom, gente. Adorei. Espero que vocês tenham gostado também. E agora eu tenho um convite, o primeiro convite do ano para vocês, que é dia 26 de janeiro. Teremos a Mobilização Não Mono. O que é o Mobiliza Não Mono? No dia 26 de janeiro, diversas cidades, né, do Brasil, organizado de forma independente, fazendo debates, palestras, rodas de conversa sobre a não monogamia e suas principais pautas, além de promover as discussões, né? E os encontros também terão uma oportunidade da gente se conhecer. Então, o primeiro encontro do ano, Mobiliza Não Mono, todos os estados estão se organizando para isso, em parceria com Soluções Não Mono, que é o Instagram do Luiz e da Giovana, e o Instagram Agenda Não Mono, que é da Ilusca, lá no Rio de Janeiro. E quem está responsável por São Paulo sou eu, Bruna Romanato. Teremos esse encontro dia 26, às 15 horas. Eu acabei de marcar o local. A gente ainda não fez o flyer certinho, tal, então só está o convite mesmo. Mas acompanhem, vai ser no Cantinho... Não, Bar Cantinho Barra Funda, perto do metrô Barra Funda, num domingo, às 15 horas. Então, vamos lá. É um evento gratuito, que é para a gente se conhecer, debater, conversar e começar o ano já saindo da internet. Sim, né? sim. Estando em contato com pessoas, né? E aí também teremos uma outra coisa, que será o Não Monobloco em São Paulo. O Não Monobloco do Rio de Janeiro, ano passado, ganhou o melhor bloco do Rio de Janeiro. Que legal. Foi um negócio enorme, maravilhoso. Teve até casamento não mono no bloco, né? Pedidos de casamento em pleno bloco. Foi assim, saiu do G1, saiu tudo quanto é lugar. E teremos o bloco em São Paulo também. Estou na organização, então assim, a gente tem até um hino, que eu não sei se eu canto um pedacinho para vocês. Mostre a sua voz para nós, Bru. Tô rouca aqui e tal. Mas, por exemplo, ó, como que é? Eu acho que eu vou colocar o áudio para ficar melhor. Se Quem ficar sabe ruim, faz vocês ao cortem. vivo. Se ficar ruim, vocês cortem. Mas aqui, ó. Ixi, aqui, ó. E toca essa caixinha, e toca esse surdão aqui. Sim. Ixi. E toca essa caixinha, e toca esse surdão. Aqui o sim é sim, mas o não é não. Vem pro monobloco SP. Vem não monogamia. Olha, gente, mais ou ritmo de menos assim. carnaval. Vamos monobloco em SP. Não monogamia. Verdade. Vista fantasia. E toca essa caixinha. E toca esse fogão. Tá vendo, gente? Muito Cantora bom, ela. Muito bom. Eu tô super voltando a minha... Eu cantei 10 anos num coral. Olha! E abandonei isso e voltei. Lembrei, achei vários dos vocalistas, comecei a ensaiar. E aí, na hora que a gente começou a ensaiar o bloco, os caras ficam mandando os vocalizes, né, dos hinos. Eu vim no carro já super preparada. Assim, será que vai dar certo eu cantar o só? Então, assim, quem quiser ir não monobloco em São Paulo, já gravem o hino e vai vir todo mundo, vai ser incrível, histórico. Aguardem informações. Olha! E teremos também evento com a gente, mas isso aí a gente vai ver depois. Sim, spoiler, gente. Muito em breve, muito em breve. Mogi das Cruzes, hello, fiquem atentos. Então, obrigada. Eu que agradeço, Bru. Fico feliz em estar aqui novamente. Sim. E, gente, vamos cuidar da ansiedade, né? Sim. Por favor. Como que a gente te encontra para falar com você? A Psi está no Instagram como @psicosuelencavalcante. E lá tem todas as informações. Me acessem, falo lá sobre vida real, sobre ansiedade. Então, me sigam. Muito bom. Quem quiser falar comigo, @_romasex, também estou lá. E, gente, curtam o vídeo, se inscrevam. Tenho muita gente que assiste todos os meus podcasts, que fala pra mim, eu vou lá ver, a pessoa não me segue no canal. Segue no canal, que eu tenho que ficar mandando o negócio pra vocês.
curtam o vídeo, mandem para quem vocês acham que está ansioso, ou seja, para todo mundo. E acompanhem o canal. Muito obrigada. Até a próxima. Viva! Aí.